Carla Zambelli é foragida da justiça. Uma reviravolta no cenário político brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de determinar a prisão da deputada federal Carla Zambelli, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Neste vídeo, você vai entender todos os desdobramentos jurídicos, políticos e internacionais dessa decisão que está sacudindo Brasília e repercutindo no exterior. A ordem inclui o bloqueio de passaporte, inclusive o diplomático, bloqueio de contas bancárias, redes sociais e outras medidas rigorosas. Bom, acho que agora a gente pode parar de falar então no cenário hipotético de uma eventual ordem de prisão. Agora a gente tem uma ordem de prisão decretada contra ela. Obviamente ainda não deu tempo de a gente olhar o conteúdo da ordem de prisão, mas pressupondo que ela já existe, agora ela vai ser incluída na lista da Interpol e as autoridades estrangeiras vão ser comunicadas. Se ela estiver efetivamente na Itália, a Itália pode receber um pedido do Brasil e é muito comum em termos de cooperação jurídica internacional em que, sabendo onde a pessoa está, as autoridades que trabalham com cooperação façam contato já com os seus congêneres internacionais, com seus pares internacionais, para conversar sobre o que está acontecendo, para tentar alinhar antes que venha um pedido oficial, caso ela seja detida, e eventualmente um pedido de extradição, que daí vai ser a discussão que nós tivemos, se a Itália extraditaria ela ou não, tendo em vista que a Constituição italiana, para quem não está nos escutando há tanto tempo, permite, não veda expressamente, a extradição de italianos natos. Então, só retomando, o Brasil, ele impede a extradição de brasileiros natos, ele não veda expressamente, ele impede a extradição de brasileiros natos e de brasileiros naturalizados, ele permite em 2 casos específicos. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente não está discutindo isso, mas a Itália, diferentemente do Brasil, não veda a extradição de italiano nato. Então, caso seja previsto no tratado a possibilidade de extradição, o Brasil tem um tratado de extradição em vigor com a Itália, que permite que o estado em que a pessoa estiver localizada decida se quer extraditá-la ou não. Então a Itália pode decidir, e a Constituição dela não vedando, que se ela quiser extraditar a Carla Zambelli, em princípio a extradição não seria impedida pela nacionalidade. Poderia ser impedida caso não estejam presentes os requisitos para extradição. Por exemplo, caso o crime não seja enquadrado como um crime de opinião, o que eu considero difícil, mas caberia ao governo da Itália analisar. Ou caso isso incida na ordem pública italiana, por exemplo, que é um conceito bem genérico. Bom, então ela estando nos Estados Unidos, ela não tem nenhuma proteção pela nacionalidade, ou seja, ela é considerada estrangeira lá, ela poderia ser detida uma vez que o nome dela seja incluído na lista da Interpol, e os Estados Unidos teriam que analisar um pedido de extradição formulado pelo Brasil, que seria o passo subsequente, e analisar se cumpririam ou não esse pedido de extradição. Tendo em vista o governo atual dos Estados Unidos, há algumas dúvidas se eles tentariam ou não enquadrar a conduta dela como eventualmente uma conduta política ou algum outro óbice à extradição. Então acredito que esses seriam os próximos passos, a menos que ela decida livremente sair dos Estados Unidos e ir para algum outro país, daí a discussão envolveria outro estado, mas neste momento acredito que esses sejam os próximos passos. Eu vou descascando a batata aqui, botando na água fervendo, depois eu te passo. Mas acho que 2 comentários, assim. Primeiro, eu acho que eu reforço que essas medidas não têm a ver só com a fuga por si. Eu acho que ela também é uma resposta à afronta. Né? Eu acho que muito no estilo Carla Zambelli, muito nesse estilo bolsonarista, sempre muito impávido, muito arrogante, muito dono de si, muito dei a volta por cima. E não só a fuga, mas também ao fugir, diretamente afrontar o Supremo Tribunal Federal. A segunda com relação aos Estados Unidos, né? De fato, os Estados Unidos, por conta do governo Donald Trump, aos olhos do universo bolsonarista, se tornou o grande refúgio, né? Se tornou o que seria o México num determinado período ou o Chile num determinado período para o campo de esquerda e progressista na época da ditadura militar. Estão vendo os Estados Unidos como um grande refúgio, e não duvido que existe aí por mais provavelmente essa articulação não foi montada, deve ter passado longe do Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que tem conflitos aí que são significativos, mas com certeza nesse imaginário da escolha dos Estados Unidos está a ideia de acolhimento do governo americano, né, do governo Trump, no sentido da resistência da justiça com relação à extradição. E Carla Zambelli pode estar muito perto de dar mais um tiro no pé, né, de colocar mais um para sua coleção. Ficou praticamente no limbo bolsonarista, foi praticamente escamoteada, carrega a pecha, o Sakamoto falou isso no início, né? Carrega esse fardo colocado, inclusive pelo próprio Bolsonaro, de que aquela fatídica imagem dela correndo, atravessando a rua com a arma na mão, foi um dos fatores determinantes, com influência na sua derrota eleitoral para Lula. E
está muito perto de ter mais um para sua coleção. Quer dizer, fizemos metade do programa falando a partir da possibilidade dela estar na Itália. Ela já estava na Flórida, e a escolha da Flórida, dos Estados Unidos, e a Flórida, em especial como estado, que é muito emblemático para esse grupo bolsonarista, que já está nos Estados Unidos, muito provavelmente tendo como referência a possibilidade de um acolhimento do campo direita, conservador, ultraconservador da política americana, de acionar a justiça no sentido de fazer a resistência pela extradição, o que muito provavelmente vai se mostrar como um burros na água. A decisão do STF sobre o tema, dizendo em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a condenação proferida aqui nos autos e citados também a condenação e a perda do mandato da parlamentar. Leonardo Sakamoto, pronto aqui com a apuração também nesse assunto, Saka, diga. Eu estava querendo, na verdade, porque às vezes você no calor do momento você acaba falando negócio, mas eu estava confirmando uma coisa com os professores de direito aqui, se agora já podemos falar que Carla Zambelli é foragida da justiça. Sim, eles falaram que tecnicamente, sim, podemos falar que ela é foragida da justiça, até porque ela já tinha deixado claro a saída dela com essa intenção, e agora com o mandado de prisão em aberto, né, você pode falar que ela é foragida de justiça. É claro que, a menos que se ela neste momento, diante do mandado de prisão de Moraes, se apresentar uma autoridade brasileira no exterior, ou se os seus advogados, seus novos advogados, porque o anterior, inclusive, deixou a defesa depois da fuga dela, mas se os advogados informarem a justiça brasileira quais serão os trâmites que serão tomados para o devido cumprimento da ordem judicial, aí ela não seria considerada foragida, mas o que acontece é que ela já saiu do Brasil com essa justificativa. Ou alguém acha que agora que a ordem de prisão está decretada, ela vai dizer, nossa, vou voltar. Não, ela saiu com essa intenção. Então aí os professores de direito estão explicando que sim, por conta disso, por conta desse contexto, você pode falar que Carla Zambelli é uma foragida internacional da justiça. Em primeiro lugar, isso aí, só para a gente poder falar das coisas conforme as coisas são. Segunda coisa, eu estava lendo aqui a decisão e conversando com uma pessoa da área de internet, que ela falou assim, olha, lembrando, né, ele comentou, falou assim, ó, a Carla Zambelli, nas declarações dela, falou que ia para a Itália e de lá ia basicamente montar uma resistência, né, que ela ia estar livre para se comunicar, para falar com todo mundo, etc e tal. E o que acontece é que na decisão do Alexandre de Moraes, ele determina a Meta, LinkedIn, Meta, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, Telegram, YouTube, a Meta também tem o WhatsApp, né? Entre outras, que no prazo de 2 horas, a partir da decisão ser colocada, bloqueie os canais da Carla Zambelli sob pena de multa diária de 100 mil cascalhos, 100 mil reais, né? Com o fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte, a integral preservação do conteúdo. Ou seja, não é apagar, é tirar do ar. É bloquear os canais, né? Ou seja, não é tirar do ar, desculpa, é bloquear os canais. Ela não ter acesso para publicação e atualização daquele conteúdo. Ela disse que os canais ela tinha passado para a mãe dela, tudo isso, né? Tinha feito tudo isso, mas o Supremo pedindo para bloquear todos os canais dela. E outra informação também interessante que eu estava conversando com os advogados aqui, é que o Supremo... Desculpa, gente, essa voz tá uma tragédia, eu sei. Mas e eles deixaram claro, além de bloquear ativos, contas bancárias, recebimento de salários e verbas de gabinete, né, o que inclusive impossibilita o gabinete dela de funcionar de certa forma, eles deixaram claro que cartões de crédito e débito, investimentos mantidos, né, com fundos de investimentos, previdência privada, LCA, LCI, CDB, RDB, criptomoeda, previdência privada, carta de consórcio, tudo isso, mas destacou o Pix. Por que destacou o Pix? Não é só porque o Pix hoje é a principal forma do brasileiro transferir dinheiro, mas porque a Carla Zambelli, vamos lembrar, semanas atrás, começou uma campanha para doação de dinheiro para ela. Inclusive o pessoal tem muito colega que já tinha feito essa conexão, que é o quê? Conectando ao momento que ela começa a fazer essa campanha com os planos dela de fugir do Brasil. Ou seja, a campanha via Pix visava, ao que tudo indica, financiar esta fuga, né? Então também eles estão tentando tirar. Só que, e aí a gente, vamos ser bem sinceros, bem honestos, como se a Carla Zambelli não for hipossuficiente,
né, ela terá tirado o seu dinheiro, né, convertido, transferido o seu dinheiro da sua conta, convertido, até porque ela ia morar no exterior e ela saberia que logo de cara o ministro Alexandre de Moraes ia pedir o bloqueio desses dados dela. Então, se ela não sacou o dinheiro, a Carla Zambelli, ela realmente é uma pessoa que precisa aprender a fazer as coisas direito, porque a gente viu várias pessoas que fugiram do Brasil nos últimos anos, sacaram o dinheiro das suas contas bancárias, foi um modus operandi de quem tocou uma fuga, Nath.